Capítulo 3. A praia. Marty Gutierrez se sentou na praia e assistiu o sol descer mais um pouco no céu até faiscar duramente na água da baía e seus raios alcançarem debaixo das palmeiras. No lugar em que se sentava sob os mangues, na praia de Cabo Blanco. Até onde podia determinar, estava sentado próximo ao ponto em que a garotinha americana estivera 2 dias antes. Embora fosse verdade, como ele dissera aos Bowman, que mordidas de lagarto fossem comuns, Gutierrez nunca tinha ouvido falar de um basilisco mordendo alguém, e certamente nunca ouvira nada sobre alguém ser hospitalizado por causa de uma mordida de lagarto. Além disso, o raio das mordidas no braço de Tina parecia ligeiramente grande demais para um basilisco. Quando ele voltou à estação de Carará, chegou à pequena biblioteca de pesquisa de lá, mas não encontrou nenhuma referência a mordidas de lagarto basilisco. Em seguida, conferiu a International Bioscience Service, uma base de dados digital americana, porém ali também não encontrou nenhuma referência a mordidas de basilisco ou a hospitalização por mordidas de lagarto. Então, ligou para o oficial médico em Amolóia, que confirmou que um bebê de 9 dias, enquanto dormia em seu berço, havia sido mordido no pé por um animal que a avó, a única pessoa a vê-lo de fato, disse ser um lagarto. Subsequentemente, seu pé inchou e o bebê quase morreu. A avó descreveu o lagarto como sendo verde, com listras marrons. Ele mordera o bebê várias vezes antes que a mulher o espantasse. Estranho, disse Gutierrez. Não, parecido com todos os outros, respondeu o oficial médico, acrescentando que ele tinha ouvido falar de outros incidentes de mordidas. Uma criança em Vasquez, o vilarejo mais próximo subindo a costa, havia sido mordida enquanto dormia, e outra em Puerta Sotrero. Todos esses incidentes haviam ocorrido nos últimos 2 meses. Todos envolviam bebês e crianças dormindo. Um padrão tão novo e distinto levou Gutierrez a suspeitar da presença de uma espécie até então desconhecida de lagarto. Isso era particularmente provável de ocorrer na Costa Rica. Com apenas 120 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, o país era menor que o estado de Maine. Ainda assim, dentro de seu limitado espaço, a Costa Rica tinha uma diversidade notável de habitats biológicos. Costas litorâneas tanto no Atlântico quanto no Pacífico, 4 cadeias de montanhas separadas, incluindo picos de 3.500 metros e vulcões ativos, Mata Atlântica, florestas de altitude, zonas temperadas, manguezais pantanosos e desertos áridos. Tamanha diversidade ecológica sustentava uma espantosa diversidade de vida animal e vegetal. A Costa Rica tinha 3 vezes mais espécies de pássaros do que toda a América do Norte, mais de 1.000 espécies de orquídeas, mais de 5.000 espécies de insetos. Novas espécies eram descobertas o tempo todo a uma velocidade que aumentara em anos recentes, por um motivo triste. A Costa Rica estava sendo desmatada, e quando as espécies da selva perdiam seus habitats, mudavam-se para outras áreas, algumas vezes transformando também seu comportamento. Portanto, o surgimento de uma nova espécie era perfeitamente possível, mas junto à empolgação por uma nova espécie, vinha a preocupante possibilidade de novas doenças. Lagartos eram portadores de doenças virais, incluindo um número considerável das que podiam ser transmitidas ao homem. A mais séria era a encefalite central sáurea, ou EX, que causava um tipo de doença do sono em seres humanos e cavalos. Gutierrez sentia que era importante encontrar este novo lagarto, no mínimo para testá-lo para doenças. Sentado na praia, ele assistiu ao sol cair mais um pouco e suspirou. Talvez Tina Bowman tivesse visto um novo animal. Talvez não. Gutierrez certamente não vira nada.
Naquela manhã mais cedo, ele havia pegado a pistola de pressão, carregado o pente com dardos de ligamina e partido para a praia esperando encontrá-lo. Mas o dia fora desperdiçado. Logo ele teria de começar a subida da colina, voltando para a praia. Não queria dirigir por aquela estrada no escuro. Gutierrez ficou de pé e começou a voltar para a praia. Um pouco mais adiante, viu os contornos de um búgio, caminhando pela borda do pântano do manguezal. Gutierrez se afastou, indo na direção da água. Se havia um búgio, provavelmente haveria outros nas copas das árvores, e búgios tendiam a urinar em intrusos. Entretanto, esse búgio em particular parecia estar sozinho e andava devagar, pausando frequentemente para se sentar sobre as pernas traseiras. O macaco tinha algo em sua boca. Quando Gutierrez chegou perto, viu que ele estava comendo um lagarto. A cauda e as pernas traseiras pendiam das mandíbulas do macaco. Mesmo à distância, Gutierrez podia ver as listras marrons contra o verde. Gutierrez jogou-se no chão e mirou a pistola. O búgio, acostumado a viver em uma reserva protegida, encarou-o, curioso. Ele não fugiu, mesmo quando o primeiro dardo passou assoviando por ele, inofensivo. Quando o segundo atingiu-o na coxa, o búgio berrou de raiva e surpresa, largando o resto de sua refeição enquanto corria para dentro da floresta. Gutierrez levantou-se e se aproximou. Não estava preocupado com o macaco. A dose de tranquilizante era pequena demais para lhe causar algo além de uns poucos minutos de tontura. Ele já pensava no que fazer com a nova descoberta. Gutierrez poderia escrever o relato preliminar pessoalmente, mas os restos teriam de ser enviados para os Estados Unidos para uma identificação positiva, é claro. Para quem ele deveria enviá-los? O especialista reconhecido da área era Edward H. Simpson, professor emérito de zoologia na Universidade da Colômbia, em Nova York. Simpson, um elegante ancião de cabelos brancos penteados para trás, era a maior autoridade mundial em taxonomia de lagartos. Provavelmente, pensou Marty, ele enviaria seu lagarto para o Dr. Simpson.